Boa noite, queridos. Boa noite a vocês que estão aqui no templo. E boa noite a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Meu nome é Eli Anderson, sou um dos seminaristas dessa igreja. E sejam bem-vindos à casa do Pai. E na casa do Pai, todo filho é bem-vindo. Então se entregue nesse momento maravilhoso de adoração. Oh, te entronizamos, Senhor. Senhor, oh Espírito Santo, ministra agora ao teu povo, flua nesse lugar. Você de casa, feche seus olhos, não dobre apenas os joelhos. No momento de nós dobrarmos o nosso coração na presença do nosso Pai em unidade, família, amor, aqueles que nos visitam presencialmente, estão nos prestigiando pela primeira vez na transmissão, sejam muito bem-vindos. Oh, Espírito Santo, Senhor, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. A qual nós falamos é o nosso coração, Pai. Amado, amada, você que chegou até esse lugar, feche seus olhos, se conecte apenas com o Pai. Momento de adoração, de nos rendermos, de nos entregarmos. Quando nós cantamos casa, quando nós falamos casa, nós estamos falando do templo do Espírito Santo, que somos nós. E é nessa hora que nós dizemos assim: Paizinho, faz o que o Senhor quiser com esse templo. Dirige, orienta, corrige, consola. Espírito Santo, nós te pedimos, ministra ao teu povo, fala audivelmente.
Que a mensagem do Evangelho seja proclamada essa noite, que o Espírito Santo encontre morada em cada coração. É assim que nós louvamos e adoramos ao Senhor. Adore conosco. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Tua noiva, Senhor, anseia por Ti. A Tua noiva espera por Ti, Paizinho. Nós estamos aqui, Pai, como sacrifício vivo, Senhor. E a Tua palavra diz que faremos nós por Ti diante de tantos benefícios que o Senhor tem feito por nós. E a reflexão que o Espírito Santo ministra essa noite é sobre o que o Senhor vai encontrar quando retornar para buscar a sua noiva. Então, Deus, nós queremos te dizer, Paizinho, que nós estamos sensíveis. Nós estamos sensíveis. Nós queremos ouvir a Tua voz, obedecer o chamado que o Senhor colocou no nosso coração e nas nossas mãos. E quando o Senhor chegar aqui, nós queremos estar totalmente em comunhão contigo, completos, Pai, servos fiéis. E agora, Senhor, te pedimos, entra nesse lugar, porque a casa está pronta, nós estamos prontos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quem de nós agora ficaria feliz se o Senhor chegasse nesse lugar, se o céu se abrisse, se o telhado se abrisse e Deus estivesse retornando agora? Nós estamos prontos, amados. Você está pronto? Nós queremos poder entoar esta canção de verdade, genuinamente. Oh, Senhor, ministra a nós agora. Entra tudo aqui, tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha toda a glória, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós
casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos aqueça com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. Feche seus olhos, não por mim, mas pelo Espírito Santo que te trouxe até esse lugar. É Ele que ministra agora. E hoje Deus te pede para trazer à memória quantas chaves, quantos ministérios, quantas coisas Ele já entregou na tua mão. E como é que você tem cuidado desse tesouro que o Senhor te entregou. Como é que você tem cuidado das coisas do Senhor, das vidas que têm chegado até as suas mãos para cuidar, das responsabilidades do reino que o Senhor te entregou, porque sabe que não é na sua capacidade, mas é através do que Ele opera em nós. E que esse dia chegue, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e nós estejamos com as mãos limpas e também com trabalhos para entregar ao nosso Deus. É por isso que nós entoamos essa canção com felicidade no nosso coração, Paizinho. Você de casa que nos assiste, feche seus olhos. Sabe, tudo aquilo que Deus te entregou, tudo aquilo que Deus te chamou, todos os sonhos que Ele derramou na sua vida, que você achava que não era possível realizar, Deus diz que Ele fará. O poder é dEle. É Ele quem efetua. É Ele quem age. Agindo Deus, quem impedirá? É uma viagem para o outro lado do mundo? É um ministério que você acha que não pode dar conta? É um pastoreio que você acha que não é para você? O Senhor diz: eu que sei que planos tenho sobre vocês. Declare comigo. Continue de olhos fechados. Esse tempo era para que nós adoremos em unidade. Eu creio que o Espírito Santo já mudou esse ambiente. A atmosfera já é outra. Não porque nós estamos aqui entoando louvores simplesmente, mas porque nós cremos naquele que nos confiou seu trabalho na obra, aquele que fala conosco em sonhos, aquele que fala conosco através da palavra viva.
Oh, Espírito Santo, coloca em nós, Pai, a fé de um grão de mostarda, para que a gente não duvide dos teus sonhos para as nossas vidas. Oh, a atmosfera já mudou. Eu creio que o Espírito está aqui. As evidências surgirão. Seu Espírito está aqui. Oh, a atmosfera já mudou. Seu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Seu Espírito está aqui. Flua, Senhor, flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, 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 Senhor, Senhor, nós cremos, Pai. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. Oh, flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh. Amém. Queridos, eu queria continuar nesse momento de adoração. Queria que vocês fechassem seus olhos e que nesse momento nós pudéssemos pedir a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito. Nesses últimos dias, Deus vem falando muito sobre mim, sobre Mateus 7, do capítulo 7, do versículo 7 a 8, que diz... Não,
Mateus 7, do capítulo 11, do versículo 11, que diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então eu quero encorajar vocês a essa noite, nós nos colocamos aqui como aquelas pessoas que estão fechando essa brecha e pedir por tudo que Deus tem feito, pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito no nosso meio, por livramentos, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, mas Deus tem sido fiel. Deus não tem deixado nada faltar. Pai, nesse momento eu quero te entregar a vida do nosso postulante Igor, nosso missionário Everton, de nossa missionária Jaine. Que o Senhor chegue agora restaurando a sua saúde, Pai. Pai, que eles possam estar curados, Senhor Deus. Que eles venham estar aqui, Senhor Deus, glorificando a Tua palavra, Deus, Teus servos que estão aqui, Pai, sempre te servindo, Senhor Deus. Então chega na vida deles e cobre eles com todas as bênçãos, Pai. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha, que o Senhor se derrame, Pai. Se derrame na vida dos teus filhos, Pai. Quero te pedir, Senhor, pela vida de Zé Arnaldo, Senhor Deus, que o Senhor chegue agora onde ele está, Pai. Que o Senhor venha curando ele, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor Deus. Que Zé Arnaldo venha estar aqui glorificando o teu nome, Senhor Deus. Que essa Covid, Senhor Deus, não venha fazer nenhum mal, que não venha deixar nenhuma sequela, Senhor Deus. Mas que ele venha estar aqui te adorando, Pai. Senhor Deus, Tu tem sido tão maravilhoso, Senhor Deus, tão maravilhoso, Pai. Não tem deixado nada nos faltar, Pai. Nós só temos a Te agradecer por Tuas maravilhosas e grandes coisas que Tu tem feito, Pai, em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria dar os avisos para vocês. Certo? Essa semana nós temos alguns avisos. Então, temos a rifa da caixa com bolos e docinhos, que vai ser o presente do Dia das Mães. Então, adquira já a sua rifa, certo? Você entre em contato com a nossa equipe pastoral, que eles vão saber direcionar com quem vocês podem comprar essa rifa. E para o pessoal que está aqui presencialmente, se quiserem hoje a rifa, Cida está aqui vendendo, certo? E domingo nós teremos nosso culto de celebração com o Kids, que na quinta-feira nossos cultos estão sendo às 19 horas e no domingo está sendo às 16 horas. Então estaremos com os Kids. E os pais, lembrem das atividades. O Ministério Kids, com esses voluntários, eles estão realmente se esforçando para dar todas as atividades para os seus filhos. Então, fiquem atentos às atividades que eles estão passando, ajude seus filhos a fazerem e nos envie para ver também, para a gente que possa compartilhar desses pequeninos que estão aí estudando em casa e recebendo mais da palavra de Deus. Querido, agora nós iremos para o nosso momento de generosidade. E eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, que diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar da boca para fora é você amar, é um amor falso. Quando você ama e você fala aquilo da boca para fora, é um amor falso. É muito fácil nós declararmos amor e não temos atitude de amor. Não adianta você chegar para a pessoa, falar que você o ama, mas você não ter atitudes de amor com ela. Nosso amor a Deus deve ser assim. Nós temos que declarar o nosso amor a Deus e fazer aquilo realmente com ação. Então, existe esse amor verdadeiro, quando existe um compromisso. Um amor verdadeiro, ele existe quando há um compromisso. Então, nesse momento de generosidade, eu quero chamar vocês a realmente a praticar esse amor verdadeiro, não só com louvor, que também é a nossa adoração a Deus, mas com palavras e com o nosso dízimo e com nossas ofertas. Então, para vocês que estão aqui presencialmente, nas cadeiras tem o envelope,
certo? Que tem dízimo e oferta, então e também tem aqui o pessoal do acolhimento, caso você queira. E para você que está em casa, aí embaixo na tela está aparecendo todos os dados bancários da igreja, então você pode fazer parte disso, você pode dizimar e ofertar com muita alegria, certo? Quantos de vocês aqui têm motivo de gratidão? Eu quero que todos, quanta gente com a mão levantada, então eu quero que vocês olhem ao redor e vejam quantas pessoas estão gratas por tudo que Deus tem feito. E para vocês também que estão sentados, eu peço que vocês se levantem para que a gente possa orar por nossos dízimos e por nossas ofertas. Paizinho, nós queremos te agradecer por tua provisão em nossas vidas, Pai. Pai, como tu se preocupa com aquelas plantas do campo, Pai, tu se preocupa com também nós, que somos teus filhos, Senhor Deus. Então eu quero te entregar, Pai, cada dízimo e cada oferta, que o Senhor venha provendo na vida de cada pessoa, Senhor Deus, que nada nos deixe faltar, Pai. Que o Senhor venha enchendo cada coração, Pai, que nossos celeiros possam transbordar, Pai. Então eu te peço, Deus, e te agradeço por tudo que tu tem feito. E nós dissemos, tudo vem de ti, Senhor, e o que é teu, te damos. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nesse lugar, porque Ele já está aqui. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, diz a palavra. E aqui nós já adoramos, já oferecemos a nossa adoração a Deus. Certamente Ele é conosco. Quero dar as boas-vindas a quem chegou aqui presencialmente, né? Neste tempo, não somente de pandemia, que a gente já está com o número de pessoas reduzidas na igreja, porque tem que ser um percentual apenas, né, de frequentadores para a igreja, 30%, agora que está sendo 30%, né? Foi liberado, inclusive, boa notícia, foi liberado o decreto da governadora que os cultos pudessem acontecer aos domingos agora, graças a Deus, né? Então, nós já vínhamos fazendo porque o município de Goianinha, a prefeita já havia liberado os cultos aos domingos, mas o decreto do governo não podia. Mas agora já saiu e já podemos fazer culto livremente aos domingos. Mas o número de pessoas ainda é reduzido, é 30% da capacidade da igreja.
Mas bem-vindos vocês que não somente por causa da pandemia estão em casa, e eu quero agora cumprimentar as pessoas que estão em casa, graças a Deus porque você está aí acompanhando também, mas também porque hoje é um dia chuvoso, né, gente? Que dia foi hoje, né? Tão chuvoso, desde madrugada, aliás, desde ontem que chove, e também graças a Deus por isso, não é verdade? Chuva é sinal de bênção. A chuva do Senhor lava e rega a terra, prepara a terra para ser semeada, não é? Então, é um tempo que nós devemos agradecer. Porque tem gente que reclama por causa da chuva, tem gente que reclama por causa do sol, e tem gente que reclama por tudo na vida. Mas nós não devemos ser murmuradores, nós devemos ser gratos. Amém, igreja? Você está animado porque chegou aqui nessa noite? Se anime. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão aqui como convidados pela primeira vez. Temos uma convidada aqui, né? Seja muito bem-vinda, convidada de Adriele, está aqui conosco. Nosso irmão aqui já faz alguns dias que está conosco, já estamos considerando da casa, pelo menos enquanto estiver aqui na cidade, está congregando conosco, com alegria tê-lo. E alegria de fato, amados, toda vez que o Senhor me permite subir neste altar, eu me sinto privilegiada e eu me sinto muito grata a Deus, porque seja lá o que for que eu tiver, quando eu chego aqui, eu fico curada. É assim que tem acontecido ao longo da minha vida. Muito bem, amados, eu hoje quero falar com vocês a respeito de um assunto interessante, não é tão comum. Aliás, ultimamente tem sido mais comum nos púlpitos se falar sobre legado. Você já ouviu isso? Sobre legado. E aí a gente vai entender e vai ver aqui algumas coisas a respeito disso. E eu começo perguntando para você, como é que as pessoas, como você imagina que as pessoas vão reagir quando você falecer? Como é que você imagina? Como será a notícia do dia do nosso falecimento, né? Quem for dar notícia, como é que vai ser? Você já pensou na frase que vai estar no teu epitáfio? É epitáfio no túmulo? É, né? Epitáfio. Você já pensou na frase que vai colocar lá? Eu estou escolhendo, gente. Tem umas 3 aí que eu estou em dúvida. Mas eu já quero deixar tudo preparado, viu? Mas, queridos, como será o final da nossa história de vida? É tão incomum a gente pensar nessas coisas, né? Quem está com saúde boa, quem é jovem, raramente pensa nesse momento do fim da vida. Mas nós devemos pensar, sim. Mas principalmente não na morte exatamente, ou de que forma vai morrer. Esse pensamento fúnebre, não perca tempo com isso, viu? Você tem que saber uma coisa. Não tenha medo da morte se você é salvo. Tem gente salva nesse lugar? Amém. Então a morte foi aniquilada. Jesus já aniquilou a morte lá na cruz quando ele ressuscitou. Não tema a morte. Se você ainda tem alguma dúvida e quer entender sobre isso, pode me procurar, que eu tenho a maior alegria de falar com você a respeito disso e de anunciar salvação para quem tiver medo da morte. Não pense em como será a morte, mas sim, eu quero que você pense qual o valor que você vai deixar para as próximas gerações. E graças a Deus, no nosso meio, tem muito jovem, né? Graças a Deus, eu fico muito feliz por isso. Eu não sei quem é que está em casa online hoje. Tem gente aí online acompanhando? Tem? O acolhimento está trabalhando hoje? Eu não trouxe para cá o meu celular para acompanhar quem é que está online. Não sei quem está aí, mas tenha você a idade que tiver, seja jovem ou seja um pouco mais maduro, não importa. Eu quero ensinar isso para a igreja. Nós devemos pensar naquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações. Isso
é legado. Isso é legado. Amém, amados? Essas coisas, legado fala de história de vida, legado fala de DNA que se passa, né? Legado tem a ver com as origens, enfim, não tem a ver com herança. Não confunda legado com herança. Herança tem a ver com bens materiais, né? Herança tem a ver com aquilo que a gente deixa de físico para os nossos herdeiros, né? Mas legado não tem a ver com herança. É diferente, querido. Tá bom? Mas mais do que deixar uma herança, mais do que deixar patrimônio, mais do que deixar bens, nós devemos nos preocupar em deixar legado. Amém? Você está aqui me acompanhando? Deixar legado. Pense em como deixar legado. Porque muita gente se preocupa em o que vai deixar para os filhos. Eu quero deixar para os meus filhos aquilo que eu não tive, né? Eu quero deixar para os meus filhos o que eu tiver de melhor. Isso é lícito, isso é bom, também é bom. Mas você se preocupe mais no que é que você vai ensinar para os seus filhos. E quando eu falo filhos aqui, amados, eu não estou falando apenas para os pais que estão aqui. Essa pesquisa eu faço sempre, porque eu gosto de fazer. Quantos pais que já têm filhos estão aqui? Pais e mães que já têm filhos estão aqui? Dê um sinalzinho assim. Aleluia. E agora, quantos estão aqui que querem ser pais e que querem ser mães? Dê um sinal para mim. Aleluia. Aleluia. Então, você se preocupe no que você vai ensinar para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos e para toda a tua geração. Se preocupe em deixar legado. Amém, amado? Abra a palavra de Deus aí, querido, por favor. Você pode abrir a palavra de Deus no Salmo. Deixa eu ver aqui se eu anotei. No Salmo 147. Salmo 147, você pode abrir. Versículo 4, se não me engano. 145, Salmo 145, no versículo 4. Amém? Um salmo de louvor de Davi. E ele fala no versículo 4 assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Anunciarão as tuas proezas. Falarão do glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas tuas obras maravilhosas. Falarão da força dos teus feitos tremendos e proclamarei a tua grandeza. Uma geração louvará as tuas obras e uma geração falará a outra geração. Presta atenção nisso, amado. Uma geração fala a outra geração. Conta uma história que vocês já ouviram falar no Prêmio Nobel da Paz? Prêmio Nobel da Paz. E eu quero falar aqui sobre o valor do legado. O legado vale mais do que a vida. O legado vale mais do que a vida. Olha, um homem chamado Alfred Bernard Nobel nasceu em outubro de 1883 em Estocolmo, na Suécia. E este jovem era filho de um pai cientista, de um inventor. E ele, desde adolescente, já era um químico. E ele estava numa luta grande para isolar, não sei se é essa palavra que se fala na ciência ou na química, isolar ou então dominar a nitroglicerina. Todos sabem o que é nitroglicerina? Aquela coisa que explode, né? Que explode. Meu pai trabalhava com nitroglicerina, gente.
Meu pai, ele era técnico em explosivos. Técnico em explosivos. Então, ele manuseava, que fazia os cálculos para explodir, por exemplo, uma montanha, para que ali passasse um túnel, né? Para implodir prédios, enfim, na época, era uma profissão muito rara, era uma profissão rara, e ele era muito procurado. Meu pai era disputado pelas grandes empresas, e ele trabalhava com explosivos. E esse rapaz, Alfred Bernard Nobel, ele tentou durante muitos anos dominar, isolar a nitroglicerina, trabalhar, manipular de uma forma que ela pudesse ser trabalhada, né? Aos poucos, enfim. E desta forma, muitos acidentes aconteceram. Inclusive, um irmão dele morreu. Um irmão morreu. E ele continuou tentando no seu intento. Ele foi persistente, perseverante no seu intento. E quando eles ele conseguiu. E quando eles já estavam milionários, a família se tornou milionária com aquele invento dele, com aquela maneira que ele encontrou de isolar e de manipular a nitroglicerina. Já milionário, um outro irmão morreu. E quando este outro irmão morreu, confundiram com ele, que ele havia morrido. E os noticiários começaram a noticiar que Nobel, então, tinha morrido, que Alfred Nobel havia morrido. E aí, os noticiários, as pessoas diziam, e as notícias corriam assim, morreu o que espalhava morte. O que espalhava morte morreu. E ele ficou chocado com aquilo que as pessoas falavam dele. Os jornais, como é que chama? As notícias dos jornais, os enfoques, mostravam assim, morre o que espalhava morte. E ele ficou chocado com aquilo. E aí eu me lembro da primeira pergunta que eu fiz aqui, né? Você pensou, já imaginou o que as pessoas vão falar de você quando você morrer? E ele não tinha ideia que as pessoas pensavam aquilo dele. E aí ele ficou chocado com aquilo, e já era muito milionário. Então ele resolve pegar toda a sua fortuna e deixa para uma instituição que premiasse, eu não sei se é anualmente ou de quanto em quanto tempo, premiasse pessoas que fizessem coisas boas, que notoriamente faziam coisas importantes em todas as áreas. Então, aquela pessoa que fazia coisa boa, ela queria que fosse o melhor, fosse então premiado. Ele deixou toda a sua fortuna para isso, por isso que nós temos hoje o Prêmio Nobel. Vocês já ouviram falar? Prêmio Nobel da Ciência, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da... vários, né? Prêmio Nobel. E foi assim, então, esse rapaz que descobriu o que as pessoas pensavam a seu respeito. Se você morresse hoje, o que as pessoas falariam a teu respeito? O legado é maior que a vida. Aquele rapaz viveu uma vida tentando fazer uma coisa boa. Mas o legado dele, né, o que pensavam dele, o que realmente ele fez, era o que importava e foi o que importou e importa até hoje. Entendem isso, amados? Entendam isso, por favor. E agora, eu quero que você abra a tua Bíblia, para a gente aí entendendo melhor a história do legado. No livro de Êxodo, lá no início do Antigo Testamento, apenas um versículo nós vamos ler. O livro de Êxodo, no capítulo 3. Enquanto vocês procuram, deixa eu justificar aqui as pessoas que às vezes ficam preocupadas comigo. O pessoal que está em casa, às vezes me manda mensagem quando termina o culto.
É tão bom ter gente que se preocupa com a gente. Eu acho isso maravilhoso, viu, amados? Eu acho isso um carinho, eu acho isso um cuidado. E às vezes as pessoas estão assistindo em casa, ou outros quando termina o culto, enfim, pastora, a senhora está tomando algum remédio? Porque a senhora está tossindo tanto. Pastora, tenha cuidado, né? Use a máscara e tal. Eu fico muito feliz com todo esse cuidado. Mas deixa eu justificar essa minha tosse. É alérgica. Amados, nós estamos em plena construção. Tudo aqui tem poeira. Ainda bem que vocês estão de máscara. Por mais que seja limpo antes de você chegar, é lavado, é tirado poeira das cadeiras, mas nós estamos numa reforma. Então, eu estou bem em casa. Quando eu chego aqui, eu começo a tossir. E hoje eu passei muitas horas aqui, à tarde e agora à noite. Daqui a pouco, o meu organismo parece que vai se acostumando e aí eu paro de tossir. Acho que é assim que funciona, né? Não sei. E agora eu estou assim. Quando eu mudo de ambiente, eu começo a tossir. Então, queridos, faz poucos dias que eu fiz o exame do Covid e foi negativo, viu, amados? O que não significa que eu esteja imune, né? Então, temos que ter cuidado. Mas eu fico aqui, quis justificar, porque de vez em quando eu vou dar uma tossezinha aqui, e você já está sabendo por quê, tá bom, amados? Abriu a Bíblia? Amém? Você veio para a igreja e trouxe a Bíblia hoje? Bacana. Capítulo 3 de Êxodo. Nós vamos para o versículo, acho que é 6. Disse Deus. Quem foi que disse, amados? Deus. Em algumas versões diz, e disse mais. E se você olhar para os versículos anteriores, você vai ver que é Deus falando. E diz assim, e disse Deus, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isto foi Deus se apresentando para Moisés. E nós estamos aqui falando de, repita a palavra comigo, legado. Legado. Nós estamos falando sobre legado. E Deus se apresenta para Moisés e diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, queridos, aqui Deus está se apresentando e dando importância para o legado, Porque Ele fala de alguém que o conheceu, de alguém que era filho e que conheceu, e alguém que foi filho do filho, e que veio repetindo a história e conhecendo a Deus. Ele não chega e diz, eu sou Deus. Eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaque. Você entende aí a história? Você entende aí o passar de uma geração para outra geração? Aleluia por isso. Queridos, o legado carrega promessas. O legado carrega promessas. O primeiro ponto que eu disse aqui foi que o legado é maior que a vida. E agora eu quero que você entenda que o legado, ele carrega promessas. O que é melhor para mim é que sobre esses patriarcas aí, quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. São os patriarcas, os pais iniciais, os que primeiro vieram, né, na história do cristianismo. O que para mim é melhor, queridos, é que eles, havia sobre eles uma promessa. E os seus descendentes, eles vieram trazendo esta promessa. Aleluia. Você entende a importância do legado? Legado também carrega promessas. Achei maravilhoso isso. Legado carrega promessas. E Abraão tinha promessas. Você sabe quem foi Abraão? Abraão foi aquele que Deus escolheu, né? E disse, ei, vem para cá,
Sai da tua parentela. Pega a tua família e sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te enviarei. Ei, Abraão, olha para o céu. E aí eu lembro de Judson cantando uma nova história. Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Abraão, olha para a areia do mar. Você consegue contar a areia? Pois assim será o número da tua descendência. Oh, aleluia, que tremendo! Impossível contar as estrelas, impossível contar os grãos de areia do mar. E assim disse Deus. Seria a descendência de Abraão. Então, sobre Abraão teve promessas. E não teve uma só promessa. Eu consigo me lembrar de 3 promessas. Primeiro, a promessa de muitos descendentes. Depois, a promessa de ter uma terra para habitar. Você fará este povo herdar esta terra. Você levará este povo à terra. A terra prometida. Havia uma promessa sobre Abraão, de muitos descendentes. Promessa de uma terra para habitar. E havia também uma promessa, amados, que a promessa que estava sobre ele seria a bênção para muitas nações, para muitos povos. Era a promessa que estava sobre Abraão. Você consegue se lembrar a promessa que Deus tem para você? E se você não consegue se lembrar de nenhuma promessa que Deus tem para você, mas eu acho que se você já esteve aqui, se você já assistiu mais de um culto nesse lugar, certamente você já recebeu promessas de Deus, porque as promessas de Deus estão aqui, amados. De Gênesis a Apocalipse tem promessas de Deus para o povo de Deus. Primeiro, promessa de salvação, promessa de vida eterna. E quando eu comecei dizendo, pense como vai ser, o que vão falar de você sobre a morte, mas não pense na tua morte, não pense de que forma você vai morrer, não tema a morte. Eu já estou me referindo a uma promessa, porque sobre nós tem promessa de vida eterna. Então, Abraão tinha promessas. Legado carrega promessas. Eu quero que você saiba disso. Os descendentes de Abraão vieram debaixo das promessas que Deus fez para ele. Os descendentes de Abraão vieram com promessas. Viveram sob promessas que Deus tinha para Abraão. E você sabe que nós estamos debaixo dessa promessa? Você sabe que se você tem promessa e se você entende as promessas, os teus descendentes estarão debaixo dessa promessa? Entenda isso, viva isso, não leve uma vida feito aquela música de Martinho da Vila, não sei se vocês lembram aqui, se tem alguém aqui do meu tempo. Nem o Washington está aqui hoje, que é o mais alinhado com a minha idade. Toninho tem uma carequinha, mas é jovem. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vocês conhecem esse samba? Não viva desse jeito, querido. Deixa a vida me levar e deixa eu viver conforme cresce batata, como dizia minha avó. Né? Batata nasce e cresce sozinha. Eu nem sei se é assim, né? Tem que ter uma terrinha limpa também. Mas não deixe, não seja assim. Você tem propósito. Deus tem propósitos na tua vida. Você tem que entender que você está debaixo de uma promessa que vem sendo cumprida de geração a geração, de geração a geração. E você tem que falar dessas promessas. Você não está aqui feito batata e solto no tempo. Por favor, influencie. Influencie. Alguém diz, né, John Maxwell, o papa do assunto liderança, amo, tenho vários livros dele.
Ele diz que liderança é influência. Se você quer sucesso, se você quer estar na frente, se você quer ser o cabeça, se você quer uma posição maior, você tem que influenciar. Então você tem que influenciar, e eu repito, para os jovens que estão aqui. Não estou falando apenas para aqueles que estão criando filhos. É claro que eu falo para aqueles que criam seus filhos. Mas os filhos também espirituais. Todas as pessoas que Deus coloca do nosso lado, amados, nós influenciamos. Para os que são discipuladores, para os líderes de célula dessa igreja. Nós influenciamos cada pessoa que chega junto de nós. Amém, amado? Então seja intencional. Faça as coisas sabendo o que você está fazendo, né? Isso é legado, né? E os teus filhos serão alcançados pelas promessas de Deus. Os teus filhos espirituais. Nós temos aqui direcionado a igreja para o discipulado. Para que as pessoas sejam discipuladas, que um esteja discipulando o outro, que um esteja cuidando do outro, que um esteja orientando o outro, e esse vai orientar outro e vai chegar outro. Então, conte histórias. Uma das coisas para se fazer legado é contar histórias. Não história fiada. Conte as histórias verdadeiras. Conte histórias, por exemplo, de como esta igreja foi feita. Eu estou aqui olhando, né, influenciada pelo momento. Porque as histórias, elas envolvem as pessoas. As histórias, elas informam e elas envolvem as pessoas. E as pessoas passam a ter um sentimento de pertencimento. E as histórias também, elas nos levam a honrar os antepassados. E pode ser que esses antepassados nem estejam tão distantes. E aí eu falo agora, por exemplo, para um Davi que está chegando agora, para um Diogo que está chegando agora, para uma Adriele que está chegando agora, para uma Conceição, para um Ícaro, quem mais? Para quem está chegando agora? Ah, você está vendo essa igreja nessa reforma agora, está difícil, tempo de pandemia, reformando, tal, vendendo rifa, fazendo de tudo para levantar custos. Mas você sabia que há tempos atrás, esta igreja já teve aqui as vigas rachadas e já foi assaltada e levaram o som e levaram tudo. E esta igreja já se juntou. Quem está aqui sabe do que eu estou falando. Esta igreja juntou a juventude que tinha, as famílias que tinha, arregaçamos as mãos, louvamos aqui sem ter um microfone, sem ter uma caixa de som. Nunca faltou louvor neste lugar, nem adoração para Deus. Você contou isso para alguém? Nós fomos, gente, Adriele, quem mais? Cristina, vocês sabem quem é a irmã Helena, né? Você sabe quem é a irmã Helena? Timidazinha, quietinha, tão tímida, que só de falar o nome dela, ela fica vermelha. Foi junto com essa pastora aqui, e mais um grupo de jovens, para o estádio de futebol, no dia de jogo de ABC e América, vender água, para arrecadar fundos para construir a igreja. Porque quando nós temos um propósito, nós vamos adiante com coragem. Você já contou isso para alguém? Isso, eu estou dando um exemplo. Mas conte as histórias do povo de Deus. Porque você vai envolver as pessoas. E você vai honrar as pessoas que vieram antes. E você vai fazer com que elas pertençam a algum lugar com orgulho, porque ali tem história. Conte os erros também. Não tenha vergonha de contar onde você errou. Nós crescemos com os erros. Contando os erros, nós evitamos que as pessoas que estão vindo caiam no mesmo erro. Você, discipulador, eu olhei aqui para a Dandara, me lembrei, né, quantas meninas está discipulando, Helena e Conceição e Cida e tantos que estão discipulando pessoas, né? Contem as histórias. História ajuda a formar legado. História ajuda a se dar honra a quem merece honra. E também traz esse sentimento de pertencimento. Amém, amados?
Mas eu quero lembrar que nós estamos meditando aqui no ponto em que diz que legado traz promessas consigo. E nós temos promessas de Deus. E eu quero que você receba essas promessas. Você já ouviu aqui de mim que as promessas que Deus já fez na minha vida, eu tenho comigo. O Espírito Santo de Deus falou para mim que essas promessas sim são para mim, mas também são para aqueles que estão comigo. São para os meus filhos biológicos e para os meus filhos espirituais. Há poucos dias eu compartilhei aqui de uma promessa. Há poucos dias, vou lembrar você, eu acho que falava aqui para famílias, ainda naquela série Incendiados, eu acho que era, não sei, não me recordo a pregação, mas eu dizia que Deus havia feito uma promessa para mim num tempo em que eu estava passando por um grande vale, por grande provação. Eu estava passando por um momento tão difícil da minha vida, onde ataques sobre a minha família estavam acontecendo. Os meus 2 filhos, ainda jovens, adolescentes, estavam se afastando da casa de Deus, né? O adultério entrou na minha casa e arrastou o meu marido. A minha empresa estava indo à falência. Mas o dia que eu recebi esta promessa, eu estava onde? Eu pergunto a você, onde é que você está agora? Que lugar você está agora? Onde é que você está agora? Até você que está em casa, onde é que você está agora? Na igreja. Amém? Aonde? Na igreja. Você está na presença de Deus. Você está no lugar do teu milagre, como eu estava naquele dia. Você está no lugar do teu milagre, no lugar da tua promessa. Não importa o que você está passando, não importa o desespero, o vale, a tribulação, esteja na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E naquele dia eu cheguei, depois de um dia de muito choro, eu chego na igreja. Eu contei outro dia aqui, que até para debaixo do altar eu ia, né? Que eu chegava muito cedo. Eu chegava cedo, quando eu podia chegar cedo, para orar sozinha. Mas naquele dia o culto já tinha iniciado. Quando eu cheguei, uma criança vai me encontrar na escadaria da igreja e me entrega uma promessa. Jeremias 31:16. Que disse Deus para mim no dia em que eu estava chorando pelos meus filhos. Que a promessa é: reprime a tua voz de choro, pois há galardão para o teu trabalho. Os teus filhos voltarão dos termos do inimigo para os teus termos, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E eu recebi aquela promessa e eu vivi com aquela esperança. Muitos dias eu vivi, alguns anos eu vivi. Mas hoje eu posso contemplar essas promessas cumpridas na minha vida, na vida dos meus filhos, e na vida dos filhos dos meus filhos, e na vida dos filhos espirituais dos meus filhos, e na vida dos filhos espirituais que Deus me deu. Inclusive você está debaixo dessa promessa. Receba promessas de Deus. Tantas outras promessas, e eu posso ir aqui para várias partes da Bíblia. A minha Bíblia, inclusive, é toda mapeada, com data. Quando Deus fala comigo, eu risco e coloco a data. Quando meu marido foi embora, não tinha mais o que eu fazer. 3 anos de luta, mas o casamento eu sei da importância. Mas e agora? Ele foi embora, aí eu faço o quê? Vou tirar a minha vida? Vou me suicidar? Ou então vou entrar numa depressão de morte? Não, eu vou para a presença do Senhor. Eu vou para aquele que nunca me abandonou, que nunca vai me abandonar e que sempre esteve comigo, que sempre estará. E aí eu recebo uma promessa um dia. Farei contigo uma nova aliança. Uma aliança que não foi invalidada como a primeira aliança. Aleluia. E eu vivo esta aliança porque Deus fez uma aliança comigo, queridos. Ele falava
da aliança que Deus tinha feito com o povo, e o povo tinha invalidado, e agora Ele faz uma nova aliança através de Jesus, a nova aliança e eterna aliança, e eu consigo viver esta aliança com Deus. Eu não sei o que é que te preocupa, eu não sei o que é que faz você chorar nessa hora, se é uma situação que fugiu aí do teu controle, se é um filho, se é uma filha, se é, quem sabe, eu vejo aqui algumas discípulas e discipuladores que estão, às vezes os discípulos se afastando, correndo, e a gente só tem as notícias, vendo nas redes sociais, cada vez mais longe da presença de Deus. São teus filhos espirituais. Há galardão para o teu trabalho, ou seja, continua trabalhando, continua orando, continua clamando, continua intercedendo, continua lutando, porque eles voltarão para os teus termos, diz o Senhor. Eu não sei se a tua dor é por uma aliança rompida, por um relacionamento que foi quebrado. Eu não sei pelo que você sofre, querido. Eu só sei que Deus tem promessa para a tua vida. E Ele diz: eu é que sei os planos que tenho para vós. E são planos de paz e não de morte, não de guerra. São planos de um futuro, diz o Senhor. Jeremias 29. Eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, e são planos de paz. Então viva debaixo dessas promessas. Mas não somente receba essas promessas e guarde numa gaveta, ou fique como um glutão que só come, vai inchando. Aliás, diz que ovelha gorda não é ovelha saudável. Você sabia disso? Ovelha saudável é aquela que é forte e não gorda. Então você recebe as promessas, você vive na esperança das promessas e tenha certeza que elas se cumprirão, porque quem fala é o Senhor, que nunca falhou numa promessa. O Deus que fala é o Deus que cumpre. Viva nessa esperança, mas também compartilhe, deixe legado na vida das pessoas que Deus traz para você. Legado é isso. Você passar, você ensinar, você influenciar e principalmente, que é o último ponto que eu quero colocar aqui, legado se constrói com exemplo e atitude. Amém, amados? Exemplo e atitude. Eu acho que o meu tempo já acabou, mas eu quero só lembrar para você. Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, diz a palavra. Abraão é um dos maiores exemplos de fé e de ação, queridos. Ele saiu, ele não sabia para onde é que Deus ia levar, mas ele foi. Precisa de atitude. Não é só chegar aqui e ficar ouvindo e nada fazer. Você tem que fazer alguma coisa. O Monte Moriá, quem não se lembra, o monte onde Deus pede Isaque. Como é que ele ia ter descendentes se Deus pede para ele o sacrifício do seu filho? Mas ele creu, ele obedeceu e ele foi. E ele chegou no monte do sacrifício. Será que você está na hora do sacrifício? Que bom, glória a Deus. Se você está na hora do sacrifício, é porque vitórias grandiosas no mundo material e no mundo espiritual Deus tem para você. Sacrifícios que vão ser feitos agora e que vão reverberar, que vão repercutir na tua eternidade e na eternidade daqueles que estão contigo. Deus proveu, mas ele creu e ele foi. Antes de ver, apenas creia, se movimente. Como você se comporta diante dos desafios e das provações? Tem dado exemplo de fé, de oração, assim como Abraão, de obediência? Eu quero encerrar aqui, amado, dizendo isso. Que legado você está deixando? Ou que legado você vai deixar?
Não é porque você é jovem que você não tem que se preocupar em construir um legado. Todos nós temos que construir um legado. Legado de fé, legado de força, de sacrifício. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, amado, amada. Abraão, queridos, ele foi o primeiro que acreditou no Deus uno, no Deus único. Ele vivia numa terra, ele vivia no meio de tantos povos que eram politeístas, tinham muitos deuses. E ele, Abraão, creu no único Deus e no único Senhor. Sabe aquela sensação de que você está na contramão? Todo mundo está fazendo igual, só eu estou diferente. Você não é todo mundo, como dizia minha mãe. Você já ouviu isso de alguma mãe? Você não é todo mundo, mas mãe, todo mundo está fazendo, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Abraão foi o primeiro que creu, né? E no meio daquele mundo que não é muito diferente do nosso. Não é muito diferente do nosso. Hoje Abraão está lá na galeria da fé, né? Pois bem, Hebreus 11 fala, do mesmo jeito que fala o sacrifício de Abel, que ofereceu o melhor sacrifício para Deus. Que mesmo depois de morto, ainda fala, diz a palavra. Em Hebreus fala isso. Mesmo depois de morto, ou seja, o exemplo que ele deixou, o legado que ele deixou, ainda fala. Eu quero que você tenha essa vida, meu irmão. Essa vida, minha irmã. Que nós entremos num momento diferenciado, e eu creio que nós estamos entrando num momento diferenciado da história da igreja. Não somente desta igreja, mas da igreja de um modo geral. O funil está apertando, como diria uma amiga minha, né? Bem pentecostal. O funil está apertando, minha irmã. E você vai correr? Não. É como uma peneira que a gente coloca alguma coisa para limpar. É como uma árvore que a gente sacode e só fica os frutos bons. Amém? Vamos orar então. Louvado seja o nome do Senhor, glorioso, santo e poderoso Deus. Graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, que hoje nos orienta, Senhor, que nos chama, que nos convoca para a construção de um legado. Coloca na mente desse povo que tu reuniste aqui hoje, não somente aqui, como em casa também, Senhor. Abre a nossa mente, Espírito Santo de Deus. Lembra-nos das promessas, das tuas promessas de vida. Aquele que está abatido, seja levantado hoje, seja animado hoje. Eis que eu estou contigo, diz o Senhor. Te tomarei pela tua mão direita e te conduzirei. Quando passares pelas águas, não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não serás queimado. Assim diz o Senhor. Oh, Senhor, que o teu Espírito agora, Senhor, abra a nossa mente, traga a nossa memória todas as tuas promessas. Nós queremos sim, Senhor, viver na esperança das tuas promessas, mas nós queremos força. Espírito Santo de Deus, fortalece, dá ousadia, dá coragem. Aquele que chegou aqui hoje dizendo que não tem coragem de sair de dentro de casa, e assim eu percebo uma pessoa que está assim, exatamente assim, tão abatida, que diz: eu não tenho coragem nem de sair de dentro de casa, eu não quero nem ir para a igreja, nem para lugar nenhum. Ah, Senhor, traz uma unção de coragem. Traz uma unção de ousadia para declarar a tua palavra, para contar das tuas grandezas, para anunciar as tuas promessas. Para que essa grandeza, Senhor, não fique apenas conosco, mas possamos nós fazer um legado nesta terra. E este legado não será para glorificar e não para nossa vaidade no depois,
mas será para a tua glória somente, somente para a tua glória. Amém, amém, e assim seja. Amém, aleluia. Para você que está em casa, que bom que você está aí, que bom que você vai chegar agora e vai assistir este culto. E eu recomendo àqueles que estão em casa, não fique pulando, pegue a mensagem do começo até o final. Eu sei que Deus vai falar contigo, como eu sei que Deus falou com esse povo que chegou nesse lugar. Deus falou contigo hoje, meu amado. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele falou tão fortemente comigo. E Ele me lembrou hoje das promessas que Ele já realizou na minha vida. E olha que eu não estou achando que vou morrer amanhã não, viu? E eu sei que ainda tem muitas promessas de Deus para se cumprir na minha vida, como ainda tem muitas promessas de Deus para se cumprir na tua vida. E Deus ainda vai fazer promessas novas para você, e você vai viver essas promessas para a glória dEle. Amém? Domingo, gente, o culto é às 18 horas. 18 horas, tá bom? Espero por vocês também aí no YouTube. Às 18 horas o culto já é divulgado, como é que fala? Transmitido, vai ser transmitido ao vivo também e vai ficar gravado. E para vocês que puderem vir no domingo, venham. O Kids já está funcionando ali o Ministério Infantil, então todos são bem-vindos. Que o amor de Deus, que a misericórdia de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre vós permaneça para todo o sempre. Amém. Declare de longe, com toda segurança, a paz do Senhor para o teu irmão.